Amém. Glória a Deus. Graça e paz à família aqui presente. Graça e paz aos irmãos também aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a igreja do Cristo que vive e reina para todos sempre. Queridos, esse é o tema. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não maltrateis os meus profetas. Há 15 dias atrás, nós pregamos uma mensagem que tem por tema sobre o seguinte título: se ainda resta profecia bíblica, então Jesus mentiu. Esse foi o tema da mensagem de 15 dias atrás. Se ainda resta profecia bíblica, profecia das Escrituras, para se cumprir, então Jesus mentiu. Se você ainda não acompanhou essa mensagem, eu recomendo que você assista com bastante atenção, comparando os textos, e esta mensagem de hoje será um fechamento, uma conclusão desta palavra. Então vamos lá. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não maltrateis os meus profetas. Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado ou bem feliz. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu olho o que Deus fez na minha vida, e de 8 anos para cá, aproximadamente, 7 a 8 anos, 7 anos e meio a 8 anos, eu venho pregando a palavra, o Evangelho. Quando eu paro para pensar, eu fico analisando quantas amizades eu perdi no meio da religião. Quantos pastores que se diziam amigos deram as costas para mim? Eu estava conversando com um irmão aqui mais cedo. Quantos dos meus familiares passaram a me ignorar? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não me arrependo. Eu poderia estar hoje, domingo pela manhã, ou até domingo à noite, com agenda lotada para pregar em eventos, em instituições religiosas, ganhando minha bolsa, que eles pagam, tá? Ganhando um cachê. Porque eu adquiri uma certa habilidade para falar da Bíblia. E quando eu fiz parte da tradição religiosa, com respeito aos nossos irmãos, porque isso aqui não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com a tradição, com a doutrina, com o ensinamento. Quando eu fiz parte da tradição religiosa, eu estava tão bem encaminhado, por assim dizer, que eu cheguei a gravar 8 DVDs de pregação. Eu era cogitado para pregar em eventos de congressos de avivamento, de jovens, tal e tal. E eu era bem respeitado pela liderança. Eu chegava em um lugar, ainda muito jovem, lá para os 25, 26 anos. Olha, chegou aí o homem de Deus, aí, o pregador da noite. E as pessoas gostavam de ouvir o irmão Elcio. Só que quando eu colocava a cabeça no travesseiro, ficava aquela interrogação do tamanho. É isso mesmo que eu falei? Mas eu falei com tanta graça, com tanta ênfase, com tanta determinação, que eu acabava me convencendo daquilo. Então, meus amados, aquilo vem para massagear o teu ego, para te colocar numa posição de respeito no meio da religião. Homem de Deus, homem que Deus usa, homem que Deus revela. E isso tudo
alinhado a uma pregação avivada. Então, as amizades, as influências, isso te prende, irmão. Sabe por quê? Eu vim do meio, eu posso dizer, artístico, por assim dizer. Então, eu era pugilista profissional, andava no meio do pessoal da luta, né? E queira quer não, isso traz uma sensação, né, de alegria. Ah, meu sonho era conhecer o Arcelino Popó. Aí depois eu vou almoçar na casa do cara, conheço a família do cara, faço parte da equipe do cara. Então para você, eu estou fazendo aqui uma analogia, porque na religião é basicamente isso. Você passa a conhecer pessoas, pastores, líderes, e as pessoas querem te abraçar, querem te beijar, querem te carregar no colo. E aí você ia no interior, viajava, homem de Deus, chegou na cidade, vinha pregar, como é que está a tua agenda? Não, mas já tinha umas 3 igrejas na frente esperando o irmão Elson. Mas e aí? Venha cá! E você termina, claro que mesmo no sistema não cobrava nada para pregar, mas você termina a pregação, o homem lhe chama no gabinete, e coloca o envelope no seu bolso. Você chega em casa, abre aquela quantia. Falei, nem com a semana de trabalho de predeiro eu ia ganhar isso. Então você poderia fazer agenda, como eu falei, gravar DVD, vender. Eu vendi muito DVDs. Eu vendi até para alguns irmãos que estão aqui hoje ainda. Aí depois eu disse, joga aquele negócio fora. Presenteei a muitos. Então você fica com o ego inflamado. Claro, dentro da religião, mas com temor de Deus. Tem um padrão de vida respeitoso. Eu não andava em coisas erradas. Não era isso, eu não estou falando. É o que nós sempre explicamos. Quando nós falamos do sistema religioso, nós não estamos falando do caráter da pessoa, não. Porque o caráter da pessoa, cada um tem o seu. E até mesmo em graça, tem gente que tem caráter podre. Eu não estou aqui condenando porque aquele pastor do sistema, ele necessariamente é um ladrão, ele é um prostituto. Não estou generalizando. Tem lá as batatas podres, né? Que nós sabemos. Como em qualquer lugar, como em qualquer setor. A questão aqui é a doutrina, o ensinamento. Então eu tinha lá minhas campanhas, meus propósitos, minha busca com Deus. Mas eu era uma pessoa irrepreensível. Um jovem solteiro que me comportava, que já estava 4 anos orando ao Senhor para que Deus mandasse a varoa. Então as pessoas viam credibilidade. Mas quando você cai do cavalo, literalmente, quando Paulo caiu no caminho para Damasco, irmão, aí chegou a hora de você tomar uma decisão na sua vida. Você vai continuar agradando aos homens, a si mesmo, isso é bom o que eu faço, é gratificante, eu me relaciono bem, eu tenho muitas amizades influentes no meio, eu recebo também por isso. Eu recebi logo uma congregação em Praia do Forte, ali do lado, em Açuzinho, para pastorear, isso é bom. Carta de aprovação do bispo da igreja, isso é bom, né? Isso chama atenção. Mas aí você conhece o evangelho. Paulo disse: considerei tudo como esterco, como perca, por amor a Cristo. Foi isso que eu fiz. Eu acredito que foi isso que muitos dos ouvintes aqui no YouTube fizeram, e vocês também. As amizades verdadeiras, independente se é no sistema, fora do sistema, no ateísmo, no espiritismo, não importa. Quem é seu amigo é seu amigo até a morte, independente da religião. Quem gosta de você gosta de graça. Tem gente no sistema que quando abre a boca para falar da Bíblia, eu não quero nem encostar, mas eu amo a pessoa. Mas também quando eu abro a boca para falar da graça, ele também não quer conta comigo, mas eu sei que ele tem uma comunhão comigo. Tá entendendo? Então a gente não pode, não é nada pessoal.
Agora é uma questão de posicionamento. Cristo abriu a tua mente, abriu os teus olhos. Se é para agradar aos homens, você não vai servir a Cristo. E nisso entra muitas vezes parente, familiar e amigos mais próximos. E no meu caso, principalmente liderança, porque já me conheciam e já agendavam para que eu pregasse em suas igrejas e hoje não querem conta comigo. E tem pessoas que são ainda inocentes, porque até nos ouvem, mas não entende. E aí quando eu chego no interior, em alguma cidade, alguém chega para mim e diz assim: olha, vamos lá na igreja, leva uma palavra lá hoje. E eu disse assim: você não sabe, mas o seu pastor me conhece. E o seu pastor não vai me querer pregando o evangelho. Porque se eu entrar no templo, eu vou ensinar de Cristo. E eles não querem isso. Não querem. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta aí. O pastor vai dizer que é o pecador que está pulando carnaval. A Bíblia vai dizer que é o pastor que trancou a porta da igreja por dentro para que a palavra não entrasse. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz, tem que ouvir, e abrir a porta, se abrir a mente, eu entro, e eu vou cear, eu vou dar o meu alimento. Ele vai cear comigo. Mas o anjo da igreja trancou. Aí Jesus disse: se alguém abrir a porta, porque alguém lá dentro teve a mente aberta, o véu caiu e recebeu. E se recebeu, abriu a porta, não é para Jesus entrar, não é para Cristo entrar, é para ele sair, porque ele que estava preso. Porque ali a palavra de Deus não pode entrar, porque o homem não aceita. E tem tudo a ver com isso aqui. E é isso aqui que nós vamos falar. Não havendo profecia, o povo se corrompe, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Querido, a questão aqui estava em guardar a lei. Não havendo profecia era não ter um ensinamento. Quando não tem um ensinamento, as pessoas se corrompem. Deus falou por boca de Oséias: o meu povo é destruído por falta do... Não tinha profecia. Se não tinha profecia, não tinha o conhecimento. Se não tem o conhecimento, o povo se corrompe, o povo perece. Aí Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a profecia, e a verdade, a palavra vos libertará. Então a palavra precisa ser pregada, profetizada, falada, ensinada. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não estava falando para um pecador, Jesus estava falando para os judeus que criam nele. Aprender disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão achar descanso para as vossas almas. Tem que ter a profecia para edificar a igreja, mas se não houvesse a profecia, o povo se corrompia. Então, naquele tempo, a profecia era a palavra da lei, porque o pacto era a lei. Eles tinham que entender a lei. E quem guarda a lei, esse é bem feliz, bem-aventurado. Não é que eles seriam justificados pela lei, porque pelas obras da lei, ninguém seria justificado. Mas dentro daquele pacto que vigorava, eles viviam felizes, porque eles estavam se esforçando para guardar a lei, embora a lei não justificasse ninguém. O que acontece hoje, abençoado, é que o pastor, que o líder religioso, ele pega isso aqui, e é por isso que eu não agrado a homens. Se fosse para agradar os homens, eu estava no meio que eu falei, que eu estive. É que ele prega isso aqui e diz assim, ó: você que se afastou da igreja, você que está desviado, você que aceitou Jesus e abandonou os caminhos do Senhor. Aí, olha a manipulação. Você que não está mais em comunhão, deixou de tomar a Santa Ceia. E aí ele olha assim, porque ele tem autoridade, ele é profeta. É por isso que você está se corrompendo, seu desviado. Se Jesus voltar, você fica. Cuidado para não perder a tua coroa.
Porque você tem que estar debaixo da palavra profética, porque se não houver profecia, você se corrompe. Aí a pessoa subentende que ela precisa estar debaixo de uma doutrina religiosa, seja ela qual for, porque aquela doutrina religiosa tem uma profecia, uma palavra que o sustenta, ou que a sustenta. Mas isso não tem nada a ver. Agora, como eu não sabia disso, eu pregava exatamente aquilo que os pastores queriam ouvir, para prender as pessoas. Para manipular as pessoas, mas não dar o sentido real daquilo que era profecia e dentro do contexto, guardar a lei. Então não é um versículo que você lê, eu poderia pregar só esse versículo aqui. Isso aqui é uma doutrina, é um ensinamento. Está falando de guarda da lei, de 613 ordenanças. Quando você diz hoje que não está debaixo da lei, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, Romanos 10,4, o religioso que pensa da forma que você pensava, de que eu também pensei, ele diz, logo eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso desejar o que é do outro, porque o irmão disse que nós não estamos debaixo da lei, quando a Bíblia diz que aquele que guarda a lei é bem feliz, então eu não vou guardar a lei porque o irmão está pregando que a lei não vigora mais. Mas ele não entende que a lei era 603 ordenanças. Ele não entende que Malaquias 4,4, porque o pastor só prega para ele Malaquias 3,10, e também não explica. Mas que Malaquias 4,4, lei que Deus deu a Moisés no Monte Horebe para Israel, a saber, estatutos e ordenanças e juízos. Isso é uma doutrina, eu preciso ensinar isso aqui. Então, quem guardava essa doutrina, esta profecia, era bem-aventurado, era feliz, dentro daquele contexto. Não é eu te prender dentro de um espaço chamado de casa de Deus, manipulando a tua mente, que se tu sair daqui ou não vier para o culto de domingo, tu perde a salvação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Salmos 105:15. Quer ver outra deturpação? É como eu falei, quando eu olho para o que eu prego hoje, eu penso, não tem como eu retroceder. Mas quando a gente vivia pregando o que as pessoas queriam ouvir, era bem mais fácil. Mas hoje, quando você se opõe àquilo que a religião traz como verdade absoluta, você se torna inimigo deles, mesmo amando. Salmo 105:15. Olha lá. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Agora eu vou distorcer de propósito. Se você se levantar contra a minha vida, se você se levanta contra aquilo que eu prego, eu sou homem de Deus, eu sou ungido. Eu sou profeta de Deus na terra. Então isso é distorcer a Bíblia, porque não é disso que o texto está falando. Mas as pessoas leem isso aqui e elas se colocam dentro desse versículo para colocar na mente das pessoas medo. Se o pastor disser que o grupo de senhoras tem que estar todo mundo de rosa, se você vier de lilás, você está tocando no ungido de Deus e maltratando o profeta de Deus. É assim ou não é? Não estou generalizando, mas é assim que eles pensam, é assim que eles pregam. Se o pastor der uma palavra aqui, você levantar a mão, ei pastor, pera aí, não concordo com o que o senhor falou não. Cuidado, viu? Tem um famoso aí, o mala cheia, que ele, rapaz, não faça isso não. Não, eu já vi gente morrendo porque tocou nos ungidos de Deus. Não toque nos profetas de Deus. Não maltrateis os meus profetas, disse o Senhor. E aí ele toma aquela palavra para ele, para quê? Para se cobrir, irmão. Porque ele diz assim, se você vê algum pastor, e é claro que ele tem que defender a classe trabalhista dele, ele diz assim, se você vê algum pastor que errou, que roubou,
que adulterou. Eles dizem, ó, não é da, eles dizem isso, não é da sua conta. Eles vão prestar conta a Deus, porque eles são ungidos de Deus. Não toque no ungido de Deus. Não maltrate os profetas de Deus. Aí a igreja, você vê uma igreja inchada, cheia de medo, vivendo uma mentira, porque o pseudo líder, ele pode adulterar, atrair a esposa, roubar, enganar, manipular, mas todavia, entretanto, ele já cercou aquelas pessoas de que ele é intocável, porque ele é profeta, porque ele é ungido e você não pode tocar. E sabe o que é que acontece? Tem membro que defende esses homens. O pastor sonegou imposto, estava preso nos Estados Unidos, um tal de um apóstolo, e lá na cadeia ele fazia os cultos, transmitia, e o povo aqui orando por ele, para que Deus mandasse um anjo para libertar ele lá. Eu orando para ele pagar o preço que ele cometeu o crime. Não, é porque é ungido. E ele dizia lá na cadeia, lá nos Estados Unidos. Mas a Bíblia diz que nós seremos, nós seremos perseguidos por amor a Cristo. Amor a Cristo ou amor ao dólar? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Mas a Bíblia diz que nós, os profetas, seremos maltratados. E as pessoas aqui no Brasil, verdade, apóstolo. E está assim hoje, irmão, Eles erram, eles enganam, eles manipulam. Não estou generalizando, então a carapuça não vai servir para quem não se enquadra nesse perfil. Mas eles usam a palavra, porque eles querem se beneficiar com a palavra. Se eu ler aqui o capítulo 3 de Naum, no versículo 4, que diz que Deus ia matar, que Deus ia destruir aquele povo, não, aqui não é para mim não, mas aqui é para mim. Então as pessoas saem se apropriando de versículos soltos e dizendo, aqui é para mim, aqui não é para mim, aqui é para mim, aqui não é para mim, e não entendem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ei, glória a Deus, eu recebo. Põe tua casa em ordem, eu não recebo. Certamente, já passei aqui, foi? Não, volta aqui. Não toqueis os meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Isso aqui era Deus falando, abençoado. Porque os profetas eram aqueles que traziam uma mensagem profética. Eles profetizavam. E eles eram dignos de honra. Estou falando dos profetas de Deus. Não estou falando dos falsos profetas. Eles eram dignos de honra, de serem honrados. Eram homens de Deus. Lembra quando o profeta Eliseu, passava, Elias, as pessoas tinham aquele cuidado com aquele profeta, porque as pessoas viam ali alguém que era de Deus, que manifestava Deus da terra, trazia uma profecia, porque se não houvesse uma mensagem de Deus, o povo se corrompia. Então Deus usava o profeta para trazer uma mensagem de Deus para o povo. Sinalizou assim, irmão? Quando de Jesus para cá, alguém foi ungido a profeta. Acabou. Nós vamos chegar lá. Acabou. E é justamente isso. Porque eles querem dizer que ainda existe profeta. E nós vamos entender essa questão aqui. Então os profetas que foram ungidos com azeite, com óleo naquele pacto, é porque eles traziam a mensagem de Deus. Os sacerdotes apresentavam sacrifício, representavam o povo diante de Deus. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. E os profetas representavam Deus para o povo. Agora, se não houvesse profecia, o povo se corrompia. E quando os profetas eram maltratados, que eram os ungidos de Deus no contexto, eram os profetas, naturalmente o povo ia se corromper, porque maltrataram os profetas, mataram os profetas. Como que eu vou pregar uma palavra dentro de um contexto, trazer por dia de hoje e dizer, rapaz, estão perseguindo aquele pastor ali, estão maltratando o profeta de Deus? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Estão maltratando o ungido de Deus. E o que é que eles fazem hoje? Eles se utilizam, se apropriam desta palavra para dizer que quando eles são perseguidos, é porque a palavra está se cumprindo, estão maltratando o homem de Deus, maltratando o profeta de Deus. Não é, irmão. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Salmo 105, 15. Por quê? Amós 3,7. Olha o contexto, olha a lição que nós estamos tendo aqui. Amós 3,7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Revelado aos profetas. O pastor disse que Deus está revelando todo mundo para ele. Porque Deus me revela. Porque Deus está me mostrando o oculto, o profundo e o escondido. Porque certamente Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Isso não é a doutrina para a igreja. Eu estou dizendo com isso que Deus não pode te revelar algo para você? Não é isso. Eu estou dizendo com isso que Deus não pode te dar uma palavra, um entendimento, um esclarecimento a algo, a questão de uma situação que você vai resolver. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de ministério. Eu não posso me utilizar isso aqui para reduzir vocês à escravidão, a ponto de que vocês passem a entender que vocês só podem ouvir a voz de Deus através da vida de um pseudo-profeta, um pastor, um líder. Mas está escrito que o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Mas os servos no contexto eram os profetas. Não era qualquer um também que Deus revelava. Era especificamente os profetas. Não era todo mundo que Deus saía revelando. Eram os profetas no contexto. Então tudo que Deus fazia, Deus revelava aos profetas, os profetas traziam a mensagem de Deus. Ou você acha que Deus revelar aos profetas é o profeta chegar, como eles fazem hoje? Essa irmã que está ali atrás, Deus está me mostrando que você está com a dor de dente. Deus está me mostrando, meu irmão, que longo vai ser a tua caminhada. Queridos, uma coisa você precisa entender. Quando você tem um relacionamento verdadeiro, honesto com Deus, você não fica enganado. Ainda que uma falsa ou um falso profeta venha lançar uma palavra sobre a sua vida, você tem discernimento na hora se aquilo veio da vontade de Deus para a tua vida ou não. Ele pode ser o bambambam. Deus está me mostrando, e pode ser até coisa boa. Deus está me mostrando que Ele vai mudar a tua história e que você se prepare, porque esse ano algo vai acontecer na tua vida. Mas você tem uma vida com Deus. Você não sentiu absolutamente nada. Você nem se alegrou. Por quê? Porque você sabe que aquilo ali foi da boca para fora. Agora, quando é algo que você, de fato, está ali nos seus projetos, sua vida com Deus, e porventura alguém chega, continue firme, fala alguma coisa, uma palavra inspirada, que não tem nada a ver com a profecia em si, aquilo testificou no teu coração, é uma forma até de Deus estar dizendo: meu filho, se preocupe não, eu estou no controle aí, viu? É um relacionamento que você tem com Deus, não é uma doutrina. É algo que você tem com Deus, é algo pessoal. O anjo apareceu para Paulo e disse: olha, dos que estão com você, nenhum vai morrer. Paulo criou uma doutrina em cima daquilo? Não. Paulo não saiu dizendo que o anjo estava revelando isso, revelando aquilo, mostrando o CPF, mostrando o chassi do carro. Engraçado que esse povo profetiza tudo, mas não profetiza o número da Mega Sena, né? Eu não encontro um para mim. Premiado. Então Deus revelava os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se esses profetas fossem maltratados, a profecia deixava de ser anunciada e o povo começava a se corromper. Lembra de Elias? Elias foi restaurar a adoração de Israel, porque Israel uma hora dizia é Deus, outra hora dizia é Baal. O povo estava dividido, cocheando. Uma hora era Deus, uma hora é Baal.
Uma hora dizia que era Deus, outra hora os ídolos. Aí o profeta chegou, trouxe a mensagem de Deus e vamos ver quem é Deus. Se é Deus ou se é Baal. E aí o povo se convenceu, só o Senhor é Deus. Porque se não houvesse um profeta para trazer uma mensagem de Deus, o povo estava todo mundo se corrompendo. O povo se corrompeu na Babilônia, exceto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o povo se corrompeu na Babilônia. O povo saiu da Babilônia cheio de cultura babilônica, cheio de vícios. E a partir da Babilônia, da saída da Babilônia, é que aparece nessa Bíblia aí adulterada, desculpa a expressão, essa mentira do pseudo-satanás como ser espiritual, que nunca existiu. Veio da Babilônia, da cultura pagã. Mas os padres inventaram de colocar e dizer que era doutrina cristã, claro, romana. Porque os antigos lá, nos livros das crônicas, antes de passar pela Babilônia, sabiam que Ra-Satã era um adversário, era um opositor, que não tinha nada a ver com o ser espiritual, mas com uma situação. O próprio Deus se colocou como Satanás, ou adversário, que era a origem da palavra, na vida de Davi. Quando em Samuel ele manda Davi contar o povo, mas a tradução deturpada cá em 2 Crônicas, diz que foi Satanás que colocou no coração de Davi contar o povo. Não. Deus estava tratando com a casa de Israel. Mas a cultura pagã religiosa foi embutindo, colocando, adaptando, para criar um oponente tão forte quanto a Deus, para que você viesse pela dor mesmo. Porque se você não vier, não é assim, irmão. Deus nunca quis se relacionar com o filho por medo. Ele te ama, Ele nos ama, independentemente da sua vida. Agora é claro que quando você tem uma vida com Deus, desenvolve um relacionamento com Deus, é como João ali, o apóstolo, todos estavam com Cristo, mas ele se aproximava mais, ele se doava mais, ele se entregava mais. Marcos, olha o que disse Jesus. Marcos 6:4. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria. Tem outra tradução que diz: senão na sua própria casa. E o que é que o pastor faz? Pega para ele. Eu fui de um lugar, já aqui também, que os líderes, os pastores diziam assim: se vocês não nos honrarem, nós vamos fechar isso aqui e vamos embora. Porque a Bíblia diz que não há profeta sem honra senão na sua própria casa. Aí ficava um bajulando o outro, né? O pastor e a pastora. Aí a pastora dizia: o pastor tem se esforçado, está pagando o preço por vocês. Eu acordo de madrugada, até esse homem de joelho orando por vocês. E o pastor lá com aquela carinha, usando isso aqui. Vocês têm que honrar o homem de Deus. Olha, se nós que ministramos a graça, eu vou pegar aqui o microfone, dar ao irmão Sandro que canta aqui, ou as irmãs, qualquer um. Ó, gente, quando vocês estiverem lá falando na frente, puxa uma sardinha pro pastor de vocês. Fala que o pastor tá se dedicando, Não! Nem vem com esse negócio, irmão. Que negócio de bajulação, irmão? Eu quero que você goste de mim, que você... Eu sou, graças a Deus, honrado pelos meus irmãos, mas no amor de Cristo. Tem nada a ver de colocar ninguém aqui no pedestal, porque aqui o homem é superior. Não, irmão. Mas eles gostam disso no sistema. Vocês têm que honrar o pastor. Eu lembro que a minha esposa... Ah, meu pai. Minha esposa trabalhando, fazendo faculdade, chegava tarde, se acabando... Vocês têm que honrar o líder de vocês, têm que honrar. Minha esposa ia lá e comprava camisa e dava a pastora. Quando foi um dia, essa tal dessa pastora ganhou uma camisa melhor, chegou diante da igreja e disse: olha aqui, chamou a minha esposa para humilhar. Olha a marca aqui, a minha esposa olhou a marca de grife. Tá vendo? Vocês não me honram. Deus usa os de fora para me honrar. Que isso, gente? Olha lá, a irmã lá dava pneu do carro lá do pastor. Tô de olho, viu, irmã? Quando o meu ali ficar careca ali o pneu, eu já sei onde eu vou bater. A irmã dava pneu do carro do pastor. E mesmo assim, charque, carne charque, ô glória, picanha.
E mesmo assim eles humilhando. Vocês têm que honrar o líder de vocês. É por isso que a Bíblia diz que profeta de casa não tem honra. Não é profeta de casa não, filho. Está errada a tradução. E você entende que profeta de casa era na pátria. Era dos judeus. E o próprio Jesus passou por isso. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Tem nada a ver eu me colocar nesta palavra, aí eu encontro uma brecha, me coloco nessa palavra e digo, vocês têm que me honrar. Aí eu faço caras e bocas. Mas é por isso que eu não posso pregar, gente, em lugar nenhum mais. Porque os pastores querem que o irmão Elcio vá lá e fale isso. Vocês precisam honrar esse homem. Eu fui convidado a trazer uma mensagem aqui. Igreja, honra esse homem, é um homem de Deus. Aí vai ver que tem gente dentro da comunidade dizendo, tu sabe de nada, inocente. A gente que está aqui, a gente sabe quem é essa peça, essa praga. E eu vou fazer isso hoje? Se me convidarem, aqui, está gravado aqui. Querem que eu vá pregar o evangelho? Eu vou. Qualquer instituição religiosa, católica, espírita, terreiro de macumba. Desculpa, não pode falar de macumba mais não. Tem uma regra aí, uma lei aí que... Qualquer lugar que me chamar para pregar o evangelho, eu vou. Qualquer instituição religiosa, eu vou. Agora eu vou pregar o evangelho. Não vou bajular... Não. A palavra tem que ser pregada, doa quem doer. Ainda que a minha família não receba, ainda que os meus amigos deem as costas para mim, eu sei que Ele não me abandona jamais. Não há profeta sem honra senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e a sua... O próprio Jesus disse, não penses que eu vim trazer paz na casa. Eu vim trazer espada. Como assim? Mas eu vim para a igreja porque minha casa estava uma tribulação que só. Eu vim para a igreja para Deus trazer paz na casa. Bom, a paz tem que começar por você. Ele disse, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Então a paz tem que estar em você. Paulo escrevendo aos Hebreus, ele disse, segui a paz com todos. É você que tem que estar em paz. Agora, isso não significa que na sua casa todo mundo vai estar em paz. Pelo contrário, vai ter espada lá na casa. Você pensa de uma forma, o outro pensa de outra. Você querer assim, o outro querer assado. Se o outro está convicto daquilo, que siga a sua convicção. Agora, minha pergunta é, e você, em graça, está convicto ou não? Ou vai ceder por causa do outro? Ou vai desistir por causa do outro? Chegaram para Pedro e João, o sacerdote chegou, o sumo sacerdote disse, nós já não falamos que não é para ensinar no nome desse homem? Aí Pedro disse, importa obedecer a Deus do que os homens. Pedro, mas você estava falando aquilo para um sumo sacerdote? Pois é. Mas hoje eles dizem que são profetas, eles dizem que são dignos de honra, porque vocês não podem confrontar. Porque quando você confronta, você é um rebelde, você é um desviado, você está tocando no ungido de Deus, e eles começam a se protegerem, usando o quê? A Bíblia. Um deputado, por exemplo, ele tem lá, não sei o que parlamentar, como é que chama? Ele está guardado lá sob imunidade, né? Imunidade parlamentar, não é isso? Então existem situações que ele não pode ser preso por causa da imunidade parlamentar, etc. Assim estão os pastores. Ele tem uma imunidade bíblica, porque ele prega falando e ensinando que você não pode confrontar, que você não pode desafiar, que você não pode tocar, que você não pode maltratar, porque ele se coloca como ungido e profeta de Deus, totalmente fora do contexto que era para Israel. Então, você vê que as profecias já diziam para não maltratar os ungidos, não tocar nos profetas. E Jesus já dizia, profeta não tem honra.
Profeta, não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria. Ou seja, Jesus já sabia que mesmo Deus dando aviso, que não era para tocar, que não era para maltratar, mas os profetas seriam maltratados. Todos eles seriam maltratados. Mas a palavra tinha que correr. Lembra de Jeremias? Jeremias profetizava, as profecias demoravam de acontecer. Jeremias um dia cansou. Senhor, não prego mais. Não vou pregar mais não. Não vou profetizar mais não. Aí ele disse, quando eu disse isso, os meus ossos queimaram, arderam em mim. Ele não podia resistir. Micaías estava lá no calabouço, comendo pão e água. Mas a verdade estava na boca dele. Mas tinha 400 profetas adivinhando coisa e dizendo a favor do rei. Ele chegou e contrariou todo mundo. Está todo mundo mentindo aí. Elias chegou também, teve que fugir. Jezabel botou os capangas para arrancar a cabeça de Elias. Ele se esconde na caverna. Mas a palavra tinha que ser pregada. Só sobrou eu, Senhor. Deus disse, quem falou isso? Tem mais 7.000 aí que não se dobraram diante de Baal. A palavra vai ter que correr. Ah, mas eu vou parar. Pare. Mas Deus vai, coloca. A palavra dele é espírito e vida. A palavra de Cristo não está limitada a um profeta. A palavra de Cristo não está limitada a um homem. A palavra de Deus não está limitada a um pastor. A palavra de Deus não está limitada a uma instituição pentecostal, neopentecostal, tradicional. Não! A palavra dele é espírito e corre, e corta, penetra e faz efeito. Mateus 23, 34. Olha lá. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas... Aonde? Aonde? É lá mesmo. Olha o retrato disso aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que... é uma alusão que eu vou fazer aqui. Um exemplo que eu vou dar. Você acha que Elcio, Geraldo, Cristiano, você mesmo que já fala da graça de Deus, você acha que você vai ser perseguido por quê? Por crente, irmão. Por religiosos. Nas sinagogas. Eu estava falando para o irmão aqui, enquanto a gente está pregando aqui, tem pessoas que se reúnem aqui conosco, como o irmão Sandro, que era de lá, que o líder dele lá pega mensagens nossas, cortas, as partes que eles querem, e coloca lá no projetor para mostrar, dizendo que nós somos hereges. Mas não mostra a mensagem completa. Mostra. Agora eu pergunto, um homem desse é um homem de Deus? Mas vai lá, tá assim, ó. Campanha, projeto, propósito, desafio, profeta. Mas é lá na sinagoga que nós que ministramos o evangelho estamos sendo perseguidos. Entendeu, abençoados? Então, eles maltratavam justamente nas sinagogas. E os perseguireis de cidade em cidade. Olha, se tem um povo que persegue quem prega o evangelho, é o povo religioso. Por quê? Porque eles querem nos amordaçar, não é para pregar. Queridos, eu recebi mensagem de pastor que se diz amigo meu: Elcio, por favor, pare de ensinar sobre o dízimo. As pessoas não vão mais dar o dízimo, vai acabar. Não faça isso, Elcio. Qual é a preocupação? É as pessoas? Não, é o dinheiro. Pare de ensinar sobre essas coisas. Não precisa não, Elcio. Isso a gente aprende na teologia e fica só para nós. Eu falei, como é que é? Fica só para você que gafanhoto não é demônio? Aí fica só para você. Na igreja eu prego que gafanhoto é o demônio que vai tirar a tua vida financeira, vai tirar teu emprego. Mas no curso de teologia eu aprendi que gafanhoto, na verdade, era uma praga que Deus enviava lá para consumir as plantações de Israel.
Olha que hipocrisia. Então os profetas eram perseguidos justamente na religião. Olha aí, 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezei as profecias. Tem gente que pensa que nós desprezamos a profecia hoje. Ah, vocês não creem em profecia não, é? Eu creio, e a gente não despreza, porque foram os profetas que profetizaram. Então eu não posso desprezar a profecia. Por exemplo, quem foi João Batista? O último profeta. Aí João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Isso é uma profecia. Se eu desprezar as profecias, eu digo que João mentiu. Como assim? A pergunta é: Jesus tirou ou não tirou o pecado do mundo? E agora? Ah, mas se o irmão Elcio disser que não tem o pecado bíblico, que não existe o pecado bíblico, o irmão Elcio é um herege. Ah, então sou eu que estou desprezando a profecia? Quando João, o último profeta, que Jesus disse, dos nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Ah, e detalhe, Jesus ainda reforçou ainda o texto de Malaquias 4:5. Se deres crédito, se vocês acreditarem mesmo, ele é o Elias que havia de vir. Ele veio no espírito de Elias. Aí o povo está esperando ainda o Elias vir para Jesus voltar. Já era João. Se vocês derem crédito, se vocês ouvirem, derem crédito, ele é o Elias que havia de vir. Então as pessoas desprezam as profecias. Foi Jesus que disse, não foi Elcio. João Batista é o Elias que havia de vir. Agora pergunta o pastor hoje do curso, pergunta o pastor hoje na congregação, pergunta o pastor que está pregando nos altares. Ele vai dizer: não, irmão, Elias vai vir no final dos tempos, quando Jesus voltar para buscar a igreja. Porque ele não entende que Elias ali era o espírito, era o entendimento, era o fervor, era a palavra que João Batista trouxe. E até a roupa, até as características eram igual a Elias. Então as pessoas desprezam as profecias e dizem que é você que está desprezando. Ah, você não acredita em profeta não? Acredito. Por isso que eu não desprezo as profecias. Não desprezei as profecias, mais uma vez, eu preciso falar sobre isso. Existem pessoas que pregam isso aqui para ameaçar a igreja por não receber a profecia. Deus está me mostrando, eis que o Senhor me revela. Aí se você mostrar que não recebeu, irmão, vigia. A Bíblia diz: não desprezei as profecias. Eu estou profetizando e você não está recebendo, você está desprezando. Olha que conversa. Não tem nada a ver com isso aqui, que é uma mensagem dentro de um contexto de mensagens proféticas que se cumpriram em Cristo Jesus. Quer ver? Olhe lá, Mateus 5,17. Não pensem que vim destruir. Aqui entrou essa letra errada aqui, mas é o corretor. Não pense que vim destruir a lei e os profetas. Quando eu estava digitando, não pegou. Não vim destruir, mas cumprir. Aqui é a lei e os profetas, tá? Pode conferir aí. Não pense que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E o que é cumprir? É todas as profecias e a lei de Moisés fecharem nele. Ele veio cumprir, ele era o cumprimento da lei e dos profetas. Todas as mensagens proféticas, toda a mensagem de Moisés, toda a mensagem dos profetas apontava para Cristo. Por isso que Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versículo 10, que todas as coisas convergiram, congregaram em Cristo. Por isso que Paulo fala em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele... Ele não veio destruir a lei e os profetas, ele veio justamente cumprir aquilo que estava dito a seu respeito. É como eu falei em uma outra mensagem passada, aconteceu uma situação lá na Síria, isso foi há quase uns 6 anos atrás, se não me falha a memória, uma guerra lá. O povo estava mandando mensagem, até para mim mandaram. O irmão, é a mensagem de Isaías 17 se cumprindo, né? Não, irmão.
Não, irmão, mas está dizendo aqui, ó, acho que é lá em Isaías 17. Não, porque Deus se levantou contra a Síria para destruir. Meu irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra não, meu irmão. Essa profecia acho que se cumpriu 60 anos depois do que foi profetizado lá por Isaías. Tem nada a ver com isso que acontece aqui agora. Ele não veio destruir a lei e os profetas, ele veio cumprir. Mateus 11, 13. Olha aí, olha. Aí, ó. Todos ou alguns? Pois todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Pronto, até João. Então como é que eu vou dizer que depois do ministério de João ainda existe a lei e os profetas? Agora a pergunta é para os religiosos que vai nos acompanhar. Meus irmãos, por favor, quem é que está enganado? É eu, irmão Elcio? O texto está equivocado, Jesus errou? Ou é você que é incrédulo? E aí nós temos uma mensagem também no canal, o crente ateu. Ele vai dizer, a letra mata, irmão. É justamente, a letra mata, mas a letra era a lei, que era o ministério de condenação e morte. Aí eles dizem que a letra que mata é o conhecimento. Não, esse irmão está cheio de conhecimento. E a Bíblia diz que o conhecimento demais incha. A letra mata. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo não, irmão. A Bíblia está dizendo que você perece por falta de conhecimento. A Bíblia está dizendo que você é destruído por causa da ignorância. A Bíblia está dizendo que você tem que crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia está dizendo que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra está dizendo uma coisa e você está distorcendo. Então não é proibido conhecer, pelo contrário, tem que conhecer para se libertar. Foi Jesus que disse, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. É claro que a gente não vai ter tempo para isso, falta tempo. E a gente já explicou na outra mensagem. Eu pego a mensagem de Isaías. Um filho se nos deu, um menino não nasceu. Lá em Isaías, lá no versículo 9, no capítulo 9. Se cumpriu ou não? Sofrimento do Cristo. Isaías 53, profecia. Se cumpriu ou não? Daniel profetizando a queda de Jerusalém e o templo sendo incendiado com o príncipe de outro povo. Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 26. Jesus repete a profecia de Daniel, ou melhor, ele confirma em Mateus 24, 15, quando ele disse, como disse o profeta Daniel, não passará essa geração. No ano 70, Tito invade Jerusalém, com mais de 70 mil soldados romanos. A profecia de Daniel se cumpriu ou não? Então nós não estamos desprezando as profecias. Então tudo aquilo que os profetas profetizaram aconteceu, porque na lei, Hebreus 10, 1, era sombra das coisas que estava por vir. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Lucas 16, 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar a sua entrada. Porque é difícil, né, irmão, sair de um sistema legalista para receber a palavra do reino de Deus. Você acha que é fácil alguém que está lá debaixo de manipulação de homem? Eu sou teu pastor, você está debaixo da minha cobertura, você foi abençoado aqui. As pessoas não vão querer se esforçar para receber a palavra do reino de Deus, porque elas estão o quê? Acomodadas com aquilo ali. Eu costumo dizer que quem vai receber a palavra da graça são aquelas pessoas que já estão saturadas do sistema. Mas a pessoa que está lá na sua zona de conforto, defendendo as doutrinas religiosas, nem tente falar da graça, deixa ele lá, manter a amizade, manter a paz. Você vai... Dê uma oportunidade, você solta um pouquinho, vai falando. Percebeu que a pessoa, não é assim não, você está errado? Deixa lá, meu irmão. Deixa lá. Deixa lá. Manter a amizade, manter a tua alma tranquila. Queridos, eu estou falando isso por experiência própria. Quando eu comecei a ouvir o Evangelho da Graça, eu queria converter todo mundo em graça. Eu queria que todo mundo recebesse a graça. E aí quando as pessoas começaram a me criticar, dizer que eu ia ser queimado no quinto dos infernos, a minha esposa viu os comentários nas redes sociais, dava dor de cabeça. Elson, como é que tu suporta isso? Aí eu fui amadurecendo. As pessoas passavam aí na frente e diziam, a igreja que não pede dízimo vai fechar. Esse menino aí não foi consagrado a pastor lá onde a gente estava, então não existe, ele não é líder.
Se eu fosse me preocupar com essas coisas, a gente não estava anunciando o evangelho. Então a gente vai amadurecendo com o tempo. Teve um jovem que chegou para mim aqui, que pregava aqui, ajudava aqui, ministrava. Chegou para mim assim, vou largar minha esposa. Falei, por quê, rapaz? É porque a minha esposa ela é pentecostal do pé roxo e ela não quer vir para a graça, não. Eu recebi, vou largar minha esposa. Falei, rapaz, não faça isso. Você ama a sua esposa? Amo. Quantos anos de casado? Mais de 10. Eu falei, por que você vai largar? Ah, é porque ela não recebeu a graça e está tendo conflito em casa. Eu falei, e por que você está conflitando com ela? Está em conflito com ela? Você não é livre? Você não recebeu a palavra da graça? Viva você o evangelho. Ela não está lá recebendo a palavra lá no sistema dela? Deixa ela viver a vida dela, religiosamente falando. Não, mas é porque ela tem que estar comigo. Aí vem o machismo, né, irmão? Não, porque tem que ser do meu jeito, que não sei o quê. Não faça isso. Sumiu. Largou. Mas sabe qual era o plano dele? O plano dele era casar com alguém que também conhecesse a graça, para ele fundar uma igreja em graça. Aí a mesma esposa dele liga para mim e diz assim, olha, irmão Elcio, eu já fui aí várias vezes, já ouvi o senhor pregar, algumas coisas eu concordo com o senhor, mas eu não vou mentir para o senhor não, a maioria eu não concorda em nada. Eu falei, eu sei disso, eu sei que eu pregava lá, você ficava me ouvindo, eu sei que você não concordava, mas e daí? A gente vai deixar de ter um relacionamento entre irmãos em Cristo porque você não concordava? É, mas meu marido falou que não vai ser escada para ninguém subir não, ele mesmo vai abrir o ministério dele. Largou a esposa, buscou uma em outro estado, porque conheceu nas redes sociais falando da graça, casou. Aí eu falei, e aí, varão, adiantou aí o processo, né? É, quando Deus quer, Deus faz isso. Eu falei, que Deus? O que Deus tem a ver com isso aí? Não, é porque Deus tirou a pessoa que não valorizou e trouxe um que está também falando a mesma linguagem. Eu falei, sério? Está falando a mesma linguagem? Não levou 6 meses, o pau quebrou, está todo mundo ligando para mim. É, porque não deu certo. Eu digo, ah, foi. Aí está todo mundo sozinho agora. Cada um para um canto. A esposa de 10 anos com ele, casou com outro, vai viver feliz lá no sistema. E ele fica aí dizendo que está na graça, mas sem sabedoria. É você que tem que viver a graça. Não tente convencer ninguém. Eu falo aqui, prego aqui. Aceita? Recebeu a palavra? Amém. Não quero, não recebi. Você é um herege. Vida que segue. Olha lá. 1 Pedro 1, 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então a profecia não é porque o homem diz eu vou profetizar, é porque Deus colocou para que ele profetizasse. E nesse contexto, os profetas, não tem nada a ver com o que eu estou falando, tá? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 2,14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios, olha lá, ó, mataram os profetas. A palavra é não maltratem, não matem, mas eles mataram os profetas. Aí Paulo diz, e nos têm perseguido e não guardam, e não agradam, melhor dizendo, a Deus, e são contrários ao quê? A todos os homens. 16. E nos impedem, disse Paulo, de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até... E eu não coloquei aqui. Quando você leu 17, Paulo disse, eu queria ter convosco, mas Satanás me impediu. Quem é Satanás? Aí, os judeus que mataram Jesus e mataram os profetas. Satanás quer dizer adversário, ou diabo, opositor. Então Satanás, quando Paulo disse, eu queria ter com vocês, mas Satanás me impediu, eram eles que estavam impedindo. De que Paulo, olha lá, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Bom, encerramos por aqui. Agora, só para fechar, aí alguém vai me dizer assim, irmão, se João é o último profeta,
Porque Jesus disse que o João é o último profeta. Porque na igreja de Atos 13 havia profetas. Se Jesus é profeta, ou se João foi o último profeta, porque Paulo fala dos dons? Exatamente. Ali é dom, não é ofício. O dom de profetizar é uma coisa. O ser profeta e trazer uma mensagem profética era outra coisa. Então... E o que é que acontece com os profetas que a gente vai ver ao decorrer das cartas de Paulo, principalmente em Atos? O que acontece, meus irmãos? Que naquele tempo, as pessoas não tinham o que nós temos hoje escrito. Então, quando aquele profeta tinha um dom de profetizar, ele profetizava ensinando as pessoas aquilo que os antigos tinham falado. Ou seja, quando Paulo, em algumas mensagens, falava de alguma coisa que Cristo falou, e Paulo estava profetizando, é porque Paulo não lia as suas próprias epístolas. Paulo não tinha 1 Coríntios, eram cartas. Então aquelas pessoas, eles profetizavam, eles tinham um dom da profecia, era de transmitir uma mensagem que tinha se cumprido em Cristo Jesus. Não é que eles estavam trazendo uma profecia nova, um acontecimento novo, não era nada daquilo. Em alguns casos que eles traziam uma palavra profética de alguma situação, era o dom que eles tinham de transmitir aquela mensagem. Por exemplo, eu estou profetizando aqui, mas eu estou profetizando o quê? A profecia, falando da Bíblia, porque hoje nós temos acesso para entender melhor e transmitir melhor para as pessoas. Isso aqui é uma profecia. Então você não pode desprezar a profecia. Nós estamos profetizando hoje o Evangelho da graça de Deus. Amém? Graça e paz e graça eterna.